Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no nosso 12º estudo nessa obra de André Luiz, em que vamos pela psicografia de Chico Xavier, descobrindo informações novas sobre a espiritualidade, numa espécie de complementação da obra de Kardec, já que, ao tempo dele, muitas questões não foram aprofundadas. E a mediunidade de Chico, com a supervisão de Emmanuel, puderam nos trazer as informações mais modernas, especialmente relativas à medicina, já que as obras de André Luiz são características por trazer informações médicas, avanços tecnológicos, especialmente na medicina, que vão se confirmando com o passar do tempo. No último estudo, em que analisamos as informações de André Luiz, no capítulo 7º, intitulado Socorro Espiritual, estamos acompanhando a vivência dos médiuns que trabalham numa casa espírita, mas que têm grande dificuldade em desenvolver a mediunidade, por conta das suas problemáticas interiores. Vimos então a visita de André Luiz e Alexandre, o seu mentor, à residência de um deles, e acompanhamos a esposa desse médium cuidando dele do lado espiritual. Desdobrada do corpo, ela acolhe o seu esposo em espírito e cuida dele, socorrendo-o principalmente nas problemáticas e nos conflitos sexuais que ele traz. Vimos no último estudo, no finalzinho, que a oração proferida pela esposa desse médium faz com que aquelas substâncias, aqueles seres microscópicos que atacavam os órgãos do médium fossem exterminados, diluídos, afastados pela força da oração, pela qualidade da energia e da vibração daquela mulher, daquele espírito. Continuemos então a vivência de André Luiz nessa residência, para verificar qual a contribuição de Alexandre no tratamento daquele médium. André Luiz narra então que observou o doente mais de perto e, posteriormente, a situação do médium que nós acompanhamos, nós passamos para um outro caso, né? Acabei me esquecendo de citar, mas nós estamos analisando agora não mais o caso do médium que tinha a problemática, mas do seu Antônio, né? Aquele senhor em que, no momento que André Luiz e Alexandre deixaram a casa do médium em que acompanhamos o tratamento com sua esposa, ele foi interpelado pela mãe do Antônio, desencarnada. O espírito da mãe do seu Antônio pede socorro a Alexandre. E ele se dirige até essa residência e nós vimos a situação do Antônio, que está prestes a desencarnar, mas recebe uma moratória. Então essa foi a parte final do estudo em relação à condição do Antônio. Ele recebe uma moratória, recebe um tratamento espiritual, e aí nós comentamos como o Alexandre consegue doar energia, trabalhar em favor do Antônio para que ele permaneça mais tempo na Terra. E aí, durante esse tratamento, Alexandre convida André Luiz a observar o seu Antônio. Foi aí que nós paramos no último estudo. Ele vê então que o Antônio é viúvo há 20 anos, conforme a informação de Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Está à véspera de desencarnar. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. Nós fizemos essa leitura no último estudo e até comentamos, né?
essa moratória recebida por ele para ficar mais tempo na terra, a pedido de sua mãe, que pediu 6 meses, e por conta das problemáticas que ele precisava resolver junto à família. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Alexandre contribuía, portanto, no reerguimento daquele senhor. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Lembre-se que tem um grupo ali do irmão Francisco em que Alexandre pediu ajuda e eles chegaram, estão em condição de auxiliar pela oração e de outras formas. Ele diz: temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. E aí nós podemos perceber mais uma vez, né, a quantidade de trabalho que existe na espiritualidade. Os números de grupos de serviço que cooperam com a humanidade. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite. Então nós já lemos essa parte, eu me recordo, que as atividades de auxílio se dão no período noturno, por conta da energia do sol, que muitas vezes queima as energias correspondentes para o tratamento. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me ao cérebro, diz André Luiz, para solucionar aquelas questões do momento. Mas como os minutos eram graves, eram sérios, por conta da tarefa que haviam sido chamados, André Luiz resolveu silenciar as suas perguntas. Não passou muito tempo e Francisco voltou, seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira. Então, recapitulando o que a gente estudou, Alexandre pede ao irmão Francisco que trouxesse alguém encarnado, em desdobramento, para que doasse a energia necessária ao seu Antônio. E vocês vão se lembrar que a mãe dele perguntou se não poderia ser alguma de suas netas, algumas das filhas do Antônio. E Alexandre falou que não, precisava ser alguém equilibrado, com condições espirituais, por conta da sua vivência, por conta da sua energia, da sua vibração, para doar. Por isso, solicitou ao irmão Francisco que buscasse essa pessoa. Não houve oportunidade para saudações, para cumprimentos. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa. Eles não tinham tempo a perder. Por isso Alexandre não perdeu esse precioso tempo com saudações, com cumprimentos. Já pegou na mão daquele espírito desdobrado, em que seu corpo repousava na terra e ele, no plano espiritual em espírito, foi solicitado para o trabalho. Alexandre então diz a ele: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Ele vai de fato doar energia, fluido. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Aqui vale o comentário da maturidade desse espírito, acostumado, segundo André Luiz, a prestar esse tipo de assistência, doar energia, ser chamado durante o sono para ajudar na espiritualidade. André Luiz diz que ele sequer percebeu os demais componentes do quarto no plano espiritual, porque estava totalmente focado na tarefa a que havia sido chamado a cumprir. André Luiz diz: foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue,
via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Então, André Luiz, com seu conhecimento médico, nos relata que a experiência que ele estava vivenciando era semelhante a uma transfusão de sangue aqui da Terra. Os fluidos do Afonso, que estava encarnado, mas desdobrado, estavam sendo transmitidos ao corpo físico do Antônio, do doente, como se fosse uma transfusão de sangue, porque é o elemento que traz vida, que garante a vida, que mantém a vida. Também há esse fluido que circula os nossos corpos, o fluido vital, que cumpre essa função semelhante à do sangue no corpo físico. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. O rosto do seu Antônio foi mudando. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava, sob forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Então, olha que interessante. O perispírito do Antônio e o seu espírito já estava quase que desencarnado, já estava quase que separado do corpo físico. E aquele procedimento médico da espiritualidade fez com que as ligações do perispírito com o corpo físico do Antônio se renovassem. A maneira que acontece quando reencarnamos, as células vão se ligando uma a uma do perispírito ao corpo físico. E isso ocorria. Era como se o seu Antônio estivesse reencarnando novamente. Ele estava quase desencarnado, mas a moratória lhe permitiu, através desse procedimento complexo na espiritualidade, que ele voltasse à vida, que o seu espírito e, consequentemente, o seu perispírito também se vinculassem novamente ao corpo físico, célula por célula. Depois de 1/4 de hora, segundo meu cálculo de tempo, estava fim da laboriosa intervenção magnética, e Alexandre, chamando a velhinha, mãe do seu Antônio, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Olha que interessante, ele consegue informar, inclusive, o tempo de sobrevida, o tempo da moratória que ele havia recebido. Como se fosse um cirurgião da Terra, havia contido a hemorragia, contido a problemática, diluído o tumor, né, que ele chama aí de coágulo, diluído o coágulo, ele restabeleceu a saúde do Antônio, dando mais 5 meses de vida. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. Ele alerta então. Inspire o Antônio a resolver logo os problemas, porque não passará de 150 dias essa moratória. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, com tal cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Esse trecho é muito importante e merece um comentário mais aprofundado.
Nós vimos no último estudo que o seu Antônio tinha uma problemática grande com as preocupações excessivas e que isso serve de alerta para todos nós. Quantos de nós não nos preocupamos excessivamente com as coisas da vida, com os acontecimentos, com o futuro principalmente? A ansiedade domina os corações humanos, especialmente nessa era em que vivemos, da tecnologia, das informações rápidas, dos relacionamentos passageiros. Então, o seu Antônio, quando ia dormir, em vez de repousar o corpo físico, alimentava fantasmas cruéis pelo pensamento, preocupando-se certamente com dinheiro, com os relacionamentos dos familiares, com as atitudes infelizes. Então a pessoa, ao invés de descansar, fica remoendo pensamentos, lembranças e preocupações. Esse é um alerta muito importante que o livro está nos dando, por meio do Alexandre, mentor de André Luiz. Devemos, ao repousar o corpo físico, concentrar nesse repouso, nesse sono, não ficar pensando em 1000 coisas antes de dormir, preocupações excessivas, especialmente à noite. Essa conduta estava atrapalhando a circulação sanguínea do Antônio. Ele diminuiu seu tempo na Terra por conta de problemas circulatórios, formando coágulos por causa da preocupação excessiva. As obras de André Luiz são muito claras ao demonstrar que a nossa atitude na Terra determina a nossa saúde física, a saúde do corpo e da mente. São influenciadas fortemente pelo pensamento, pela energia que carregamos, pelas intenções e pelas condutas. Cada conduta desregrada traz uma consequência para o corpo físico, geralmente uma enfermidade. Muitas enfermidades têm origem no nosso pensamento, cultivado dia após dia. Então, as inúmeras falhas de sentimento, egoísmo, orgulho, vaidade, gula, cólera, cada uma delas traz uma doença diferente. Muitas vezes trazemos a disposição genética, mas outras vezes não havia qualquer programação na nossa reencarnação e, por conta do nosso pensamento, da nossa conduta, nós adquirimos doenças que não estavam previstas. Então, que sirva de alerta aqui. Alexandre avisou a dona Justina para que inspirasse Antônio a resolver logo as problemáticas e a não focar nas preocupações excessivas, especialmente à noite, na hora de dormir, porque senão isso traria problemas circulatórios e, no caso dele, formou inclusive coágulos sanguíneos. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Olha só, a moratória não era garantida. Se ele continuasse naquela conduta de preocupações excessivas, desencarnaria antes. Toda cautela é indispensável. A genitora agradeceu comovida em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado, o Afonso, que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vi então o inesperado. Vamos ver o que André Luiz viu depois que Afonso finalizou o procedimento de passe, de doação de energia. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente: "Socorro! Socorro! Acudam-me, por amor de Deus! Eu morro! Eu morro!" Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas,
percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai! Exclamavam lacrimosas. Que foi isto? Estou morrendo! Clamava o enfermo em voz pungente. Chamem o médico, depressa! Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Sinto-me morrer, tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Então vejam, assim que o Afonso parou de doar a energia e o procedimento finalizou, o Antônio despertou desesperado, demonstrando a característica dele de exagero no sentimento. Vejam como o Antônio é exagerado, exacerbado, esbaforido, né? Ele exagera nas suas sensações. Ele despertou trazendo angústia para a família inteira dele, dizendo que estava morrendo, que precisava de um médico. Então percebam que ele traz uma característica de desespero excessivo. Por isso, a sua grande problemática era a preocupação excessiva. Certamente o irmão Antônio é hipocondríaco, né? Porque ele traz esse traço de exagero na reação, pensando que estava morrendo, quando ele tinha recebido um auxílio direto para permanecer vivo. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar, e depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Então, a reação das filhas, desesperadas, correndo de lá para cá, porque o pai estava berrando, causou susto, estranheza a André Luiz. E Alexandre, depois de liberar o Afonso e o Francisco, disse, sorrindo, para André Luiz: geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos, por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Olha que legal. Geralmente, quando as pessoas estão conseguindo gritar, pedir socorro, é porque já foram atendidas pela espiritualidade. Porque se estivessem numa condição ainda de socorro espiritual, não conseguiriam gritar, não conseguiriam alarmar os outros. Então, se ele estava gritando ali, se ele estava pedindo socorro às filhas, é porque o trabalho espiritual já tinha finalizado. O doente semilúcido prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. De novo, esse traço de inquietude do Antônio, que sirva de lição para a gente. Evitar essa postura diante da vida, se desesperar diante das situações. O desespero não soluciona nada. Da mesma forma que a cólera não soluciona nada. Só traz conflito, sofrimento e enfermidades. Nós vimos aí que o seu Antônio trazia doenças por conta desse traço característico dele. Inquietude, ansiedade, preocupação excessiva. A velhinha, mãe do Antônio, despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando, devotada e humilde, como toda mãe não sai do lado do filho. Na via pública, pedi ao instrutor que pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco. André Luiz pediu, então, a Alexandre que conversasse com o irmão Francisco, tivesse um contato maior com ele, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu aos desejos de André Luiz. Nossa pequena expedição esclareceu o chefe do agrupamento, o irmão Francisco,
depois de trocar com André Luiz palavras muito cordiais. A pequena expedição, portanto, é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Há várias turmas de socorro passeando na terra, socorrendo as pessoas. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Então, imaginem que honra é participar de grupos de socorro espiritual na Terra. Quem sabe nós, equilibrando a nossa condição espiritual, não possamos um dia também trabalhar nesses grupos de socorro, ajudar as pessoas do outro lado da vida, né? Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia, nosso lar? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. Nota de rodapé. Colônia de que trata o primeiro livro de André Luiz com esse mesmo nome, Nosso Lar. Nós já conhecemos essa colônia, né? Tem filme, né? Inclusive nós aqui no canal não iniciamos o estudo das obras complementares pela obra Nosso Lar, justamente por ser muito conhecida. Mas nós vamos ler no futuro essa grande obra. Então, a colônia Nosso Lar, em que André Luiz tem vinculação, que também é citada no segundo livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que nós já estudamos aqui, o livro Os Mensageiros, é referido o tempo todo também. Naquela obra, André Luiz deixa nosso lar numa caravana em direção à Terra. E aqui no livro Missionários da Luz, ele também deixa nosso lar para visitar um núcleo de atividades na Terra de médiuns e passa então a descrever o que estamos estudando até então. O grupo do irmão Francisco então estava vinculado a instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perguntou André Luiz. Perfeitamente. O nosso, por exemplo, respondeu Francisco gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. Então vejam, cada grupo de socorro tem um método e um objetivo específico. O grupo do irmão Francisco era dedicado a doentes graves e agonizantes, pessoas desencarnando por conta de doenças, pessoas que agonizam por conta de acidentes. Esses são os pacientes atendidos pelo grupo do irmão Francisco. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Olha que informação legal, interessante. Nós já vimos no último estudo que o Sol, os raios solares, queimam energias tanto boas quanto ruins, por sua característica mesmo, por seu poder, por sua energia. Ele acaba queimando tanto energias salutares quanto energias inferiores. Enquanto que os raios lunares estimulam a criação de energia. O magnetismo lunar favorece todas as criações mentais, tanto boas quanto más. Por isso que à noite os enfermos sofrem mais, os desajustados morais sofrem mais, porque as suas criações mentais têm ampla divulgação, têm amplo poder por conta dos raios lunares. Olha que interessante essa informação. Por isso que nós vamos ver aí em atividades espirituais de outras religiões que existem esses chamados trabalhos no período noturno, porque a espiritualidade age e cria
com maior propriedade à noite, já que o sol queima as criações mentais. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Quase ninguém conhece os grupos como o do irmão Francisco, que socorre os doentes à noite, os enfermos, os agonizantes. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Então as pessoas que são ajudadas não percebem o auxílio, não percebem a ajuda, porque estão sintonizadas com o sofrimento, com o pensamento negativo, acabam não percebendo o auxílio, a presença de grupos de socorro como do irmão Francisco. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Então, o irmão Francisco está explicando ao André Luiz que, apesar das pessoas, dos ajudados, dos enfermos, não perceberem que estão sendo auxiliados, isso não importa. Por quê? Tanto o irmão Francisco quanto os demais grupos são auxiliados por espíritos superiores, que estimulam eles nesse trabalho, sem que eles vejam o quanto os desígnios divinos estão interferindo, estão auxiliando para a ocorrência dessas atividades. E talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações, ainda incapacitadas para nos dar, constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Olha só, irmão Francisco dava um exemplo de humildade, de dedicação à causa, porque não exigia qualquer recompensa, não exigia qualquer reconhecimento daquelas pessoas que eram ajudadas. Quem pede compreensão, resultado, reconhecimento das criaturas, faz uma exigência cruel. É mais cruel pedir compreensão do que pedir recompensas imediatas. Nós já estudamos isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é a caridade? Qual a caridade real? Qual a caridade que tem realmente seu valor? É aquela que não exige nada em troca. Então, o irmão Francisco praticava de fato a caridade real. Não fazia qualquer solicitação, não exigia qualquer reconhecimento dos espíritos que ele ajudava. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada, lógica espírita, lógica de Kardec, lógica do Evangelho. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação quase sempre permanecem de olhos fechados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Então, olha a reflexão que André Luiz faz aqui nessa parte. Ele está dizendo: quem faz o bem, quem faz a caridade esperando algo em troca, esperando recompensa ou reconhecimento da pessoa que está sendo ajudada, não percebe o auxílio de Deus para que essa pessoa possa exercitar a caridade. Então, quando nós praticamos o bem, nós estamos recebendo auxílio divino. E quando nós queremos recompensa, nós não percebemos esse auxílio divino. Já a pessoa que faz o bem sem esperar nada em troca, ela consegue sentir esse amparo, essa ajuda que vem dos céus para a realização do seu ato caridoso.
essas pessoas, além de não perceber a intervenção dos céus, exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores. Elas querem o reconhecimento. Reconheça que eu sou o seu benfeitor. Reconheça que eu estou te ajudando. Nós já aprendemos no Evangelho, não adianta nada esse tipo de caridade. Na verdade, nem é caridade. Quando se faz pedindo reconhecimento, não é caridade verdadeira. Quem pede a recompensa na terra já recebeu seu galardão. O próprio Cristo ensinou isso. Aquele que faz o bem, querendo que trombetas toquem, querendo receber o reconhecimento dos homens, já recebeu seu galardão na terra. Isso não é caridade. Então essas pessoas que exigem reconhecimento ou recompensa, querem que elas sejam identificadas como benfeitores. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou desprendido das coisas materiais. Porém, essas pessoas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores. Então ele volta a bater na tecla de que a pessoa que espera a recompensa não percebe a ação dos benfeitores espirituais do mais alto, que vieram em seu auxílio para que ele pudesse ter a oportunidade de praticar o bem, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Então a pessoa pede o reconhecimento de quem ela está ajudando, mas ela não agradece a Deus, aos benfeitores espirituais superiores que estão ajudando ela a fazer o bem. Olha que interessante. A pessoa exige uma coisa do outro e ela não faz, ou seja, ela não é grata a Deus pela oportunidade da caridade, por ter condições de fazer o bem, ela só quer o reconhecimento. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, irmão Francisco, interrompendo-me as reflexões íntimas. São muitos os irmãos afins que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal. Por isso que eu disse, imagine que nós um dia possamos participar desses grupos. Irmão Francisco disse que são muitas as pessoas que desencarnam e se dedicam a essa tarefa de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Por isso que eu disse, quem sabe a gente não pode participar? Porque a gente só poderá participar se estivermos nesses primeiros degraus da escala de purificação. Depende da gente, da vida que a gente levar aqui, da preparação espiritual que a gente se dedicar. Estudar o Evangelho, estudar as obras espíritas já é um início, já é um começo. O segundo passo é colocar em prática, coisa que eu falo aqui todos os dias. Colocar em prática o que nós estamos aprendendo nos livros. Assim, quem sabe um dia não iremos compor esses grupos de auxílio. Na última obra estudada, nós vimos que havia o grupo de resgate nos umbrais dos suicidas, os servidores de Maria, não é? Agora acompanhamos o trabalho desse grupo que socorre os moribundos, as pessoas que estão próximas do desencarne, que sofrem as ações da enfermidade. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Então ele destaca a importância do trabalho. Aquele trabalho de auxílio é o dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. E é muito lógico pensar assim, por quê? Quantas pessoas sofrem nos seus leitos durante a noite, abandonados, ou enquanto seus familiares dormem e eles sofrem? Então esse trabalho de fazer companhia, de transmitir energia,
de dar consolo às pessoas enfermas que estão no leito de morte ou que estão adoentadas gravemente, é um trabalho muito bonito, muito digno, em favor dos encarnados. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora. Então, foi essa reflexão que eu fiz agora há pouco. Quem tem saúde não costuma refletir o quanto sofre aquele que não tem saúde, aquele que é enfermo, que está aflito, desesperado, ou dos moribundos prestes a partir, daqueles que estão quase desencarnando. As pessoas não costumam refletir sobre esse sofrimento. Por quê? Estão distraídas com a saúde do corpo, com as preocupações da terra, e aí acabam se esquecendo dos que não têm saúde ou dos que estão prestes a desencarnar. Por isso é um trabalho tão bonito. É pensar nos abandonados, é pensar naqueles que Jesus chama de pequeninos, os sofredores. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, que são os quadros espirituais, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. Então, o que ele está dizendo? Que eles, aquele grupo de espíritos dedicados ao bem, sabiam que é possível realizar atividades espirituais em poucos dias, depois de largos anos que não fizeram nada, que foram inúteis. As pessoas que estão sendo ajudadas podem também perceber essa realidade mais forte e fazer essa reflexão do tempo perdido, da doença que chegou, por que ela chegou. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. A gente realmente percebe isso. Quem tem um parente difícil que adoeceu, pode confirmar essa informação. Aquela pessoa difícil, de trato difícil, seja um tirano doméstico, seja uma pessoa com muitos vícios, com muitos problemas na área sentimental, que enquanto tem saúde física, faz o que quer. Desespera seus familiares, coloca todo mundo numa situação de desespero mesmo, de sofrimento, de desequilíbrio sentimental, nervoso. Mas quando estão doentes, ficam dóceis. A enfermidade tem essa característica, né? Deixa a pessoa mansa, calma, mais dócil. Por quê? Medo da morte, medo da dor. O sofrimento também traz essa reflexão. Então, o enfermo, ele fica mais dócil. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra a infinita luz. Esse parágrafo é muito importante, porque traz a função da enfermidade e também traz a necessidade da doença. O Espiritismo, ele tem essa característica, não é? De explicar a origem dos sofrimentos, seja nessa encarnação, seja em outra. E além disso, a função da dor. Nós já estudamos também aqui no canal obras como a de Leon Denis, Depois da Morte, em que ele faz a reflexão, me lembro muito bem que ele repete muito essa lição da função da dor, a função do sofrimento. E aqui o irmão Francisco está ensinando mais uma vez. A doença grave, intransigente, enfraquece os instintos mais baixos. Então a pessoa que enquanto tem saúde abusa dos instintos, das paixões,
ela recebe um freio. Por isso, muitos ficam doentes e isso é um motivo de alegria na espiritualidade. Porque a doença serviu de freio moral. A pessoa para de se endividar. Porque enquanto ela tem saúde, ela se endivida. E vai se endividando e vai piorando sua situação na terra, sua situação espiritual. Vem a doença então e serve de freio. Por isso é uma bênção muitas vezes a doença. Porque ela vai atenuar as labaredas vivas das paixões inferiores. Quantas pessoas não abusam das paixões quando têm saúde? E aí vem a doença, deixa ela acamada e ela é obrigada a refletir sobre o que fez, sobre o que deixou de fazer, sobre o direcionamento que deu à sua própria existência. Diz ainda o Francisco, a doença desanimaliza a alma, deixa a alma mais dócil, mais reflexiva, abrindo-lhe um período abençoado onde penetra infinita luz. Porque vai ser o período de glória, de reflexão, de salvação dessa pessoa. E que ela desperte, porque muitos ficam doentes, clamam a Deus a cura, prometem que não vão mais pecar, não vão mais errar, e depois de restabelecida a saúde, voltam para os mesmos erros. O próprio Cristo orientava assim os curados: vai e não peques mais. Mas a maioria dos curados voltavam ao erro. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Olha a função da dor aí. Qual a função da dor? Qual a função do sofrimento? Derrubar as muralhas da indiferença. A pessoa passa a pensar no outro também, porque ele está sentindo dor. E aí ele reflete: meu Deus, como é ruim sentir dor. Como as pessoas que sofrem estão passando também por dificuldades como eu estou vivenciando agora. Então, cria empatia no sofredor. Derruba a indiferença, ele passa a se importar com o outro, especialmente com aquele que está cuidando dele. A dor também quebra o egoísmo cristalizado, pessoa obrigada a pensar no outro. Muitas vezes só a doença, só a dor que traz essa reflexão para o espírito. A doença, a dor também quebra o amor próprio excessivo. E aqui é uma lição muito importante. Percebam que ele fala amor próprio excessivo. Porque amor próprio nós todos temos que ter. Nós temos que nos amar. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos. Precisamos nos amar para amar a Deus, para amar ao próximo. Mas o excesso, como em todas as áreas da vida, traz desequilíbrio. Então, o amor próprio excessivo é negativo. Porque aí entra a vaidade, o orgulho, a pessoa só quer o bem para si, só ama a si mesmo, de forma excessiva. A dor, então, tem essa função de despertar. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente embora, percebe a grandeza da herança divina. O doente, o acamado, percebe de forma pálida a grandeza da herança divina, começa a dar valor à vida, à saúde, aos inúmeros presentes que Deus nos deu, às dádivas concedidas por Deus, de despertarmos com saúde, de podermos enxergar, ouvir, vivenciar experiências com os nossos familiares, amigos, e ainda que tenhamos
limitações físicas, deficiências, não podemos reclamar. Porque se falta uma das faculdades, como a visão, a audição, a fala, nos sobrem outras. Nas bênçãos de cada dia, do próprio sustento, das pessoas que nos ajudam nas nossas limitações. Então a dor, a doença, traz lições admiráveis que nos fazem perceber a grandeza da herança de Deus. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Mais uma função da doença: gravar no coração do doente para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Porque é o momento que ele vai refletir, é o momento que ele vai receber o auxílio de encarnados e desencarnados, e isso vai lhe trazer lições preciosas. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. A agonia, muitas vezes, significa o início da nossa iluminação. E aí eu gosto sempre de repetir: não é que o Espiritismo adore a dor. Nós não cultuamos a dor, o sofrimento. Nós apenas reconhecemos a sua função, especialmente nesse planeta, nesse tipo de planeta, de provas e expiações. O ser humano, na sua grande maioria, não evolui senão pela dor, pela enfermidade. Se nós estamos aqui é porque optamos pelo erro no passado. Não é à toa que fomos expulsos de capela. E trazemos essa ideia de expulsão do paraíso, porque vivenciávamos um planeta em processo de regeneração e fomos rebeldes. Na transição daquele planeta, optamos pelo mal, por isso fomos expulsos. E agora vivenciamos na doença, na dor, nas dificuldades, a valorização da vida, dos desígnios de Deus, das dádivas de cada dia. Então a agonia que passamos na Terra nos serve de aurora de uma nova vida, a vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. Olha que interessante, o Francisco está dizendo, nesse quadro de doença, em que a pessoa é obrigada a refletir, é obrigada a abdicar do amor próprio excessivo, é obrigada a se desvencilhar do egoísmo cristalizado, a ação desses irmãos fica mais fácil. Porque a pessoa abre o seu coração, ela foi obrigada a abrir seu coração por conta da doença. Não fosse a doença, não fosse a dor, essa pessoa continuaria cristalizada, não ouviria, sentiria, nem por intuição, o auxílio das entidades felizes, superiores, que querem o nosso bem. Então, quando a pessoa passa pelo sofrimento, pela doença, geralmente a sua sensibilidade aumenta e aí ela passa a notar, a aceitar os princípios dos espíritos superiores. Essa sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Então, finalizando o estudo de hoje, vamos refletir sobre a função da dor, a importância de passarmos pelas expiações de maneira a não nos revoltarmos, a mantermos uma sintonia com o bem, a não nos exasperarmos, como vimos aí o caso do seu Antônio, a fim de recebermos o auxílio divino, a força dos espíritos superiores e aproveitarmos o momento de limitações físicas para a reflexão, para a aurora da vida imortal, que é a vida do espírito. Que possamos então refletir sobre as lições do estudo de hoje, especialmente
quanto a nossa postura diante da doença, da enfermidade, bem como de valorizarmos a saúde e utilizarmos a saúde do corpo para o bem, a fim de compormos no futuro essas equipes de socorro espiritual. Na página que eu gravei hoje, que irá ao canal amanhã, Emmanuel fala, citando Paulo aos Tessalonicenses, sobre a necessidade de cultivo do corpo físico, que ele chama de vaso, que nós devemos cuidar do vaso sagrado que Deus nos deu, o corpo físico, de forma a honrá-lo. E aí Emmanuel vai dizer como se dá essa honra ao corpo físico, a Deus pela dádiva da vida. Evitar os excessos da bebida, da comida, do sexo, dos prazeres, das tentações, a fim de que o nosso corpo tenha saúde física, mental e também espiritual. E aí essa página é complementada pelo estudo de hoje, porque irmão Francisco nos demonstrou que uma pessoa equilibrada moralmente pode doar energias, como o Afonso fez, desdobrado, ajudando na moratória do Antônio, doando vida, para que ele permanecesse mais tempo na Terra. E ao mesmo tempo, além de trabalhar no bem, a pessoa vive mais, com mais qualidade, e pode vir aí a trabalhar para a senda do Cristo, auxiliando esses agonizantes. Pedimos então à espiritualidade amiga que continue a nos abençoar e que essa mensagem chegue a todos que nos escutam, tocando seus corações, especialmente na data de hoje, pelos enfermos, pelos que agonizam nos leitos, que estão prestes a desencarnar ou que estão passando por um sofrimento de grande monta e que sairão dessa situação em breve, a fim de que valorizem a saúde física, reflitam sobre o momento da dor, da doença, a origem dessa doença, seja nessa, seja em outra existência, para que não errem mais, para que não cometam mais os mesmos equívocos que nós todos cometemos. E aqueles que têm saúde possam valorizar essa condição e atuar diariamente na manutenção dessa saúde do corpo, dedicando-se especialmente ao espírito, que é a grande fonte de saúde ou de doença, a depender da conduta, do pensamento e da vibração de cada um. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo hoje e sempre, e rogamos que a espiritualidade amiga, especialmente os mentores de nosso lar, possam nos trazer a inspiração diária, a fim de interpretarmos as lições do irmão Alexandre e de tantos outros, de forma a não conturbar, a não poluir a mensagem cristã com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. E que esse curso chegue a todos que precisam ouvir, para que reflitam sobre a vida espiritual, a vida após a vida, e possam dar novo rumo às suas existências na Terra. Muito obrigado, amigo Jesus, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, continue nesse trabalho abençoado de socorro, especialmente aos suicidas, aos desesperados, dando cada um de nós a nossa pequena contribuição para esse trabalho grandioso de esclarecimento, de despertamento e de pacificação da sociedade. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos e até o próximo estudo. Um forte abraço.